E se eu te dissesse que antes de você nascer, você já era conhecido? Que antes do tempo, você já era sonhado? Que a sua alma existia num lugar onde o corpo ainda era desconhecido? A Bíblia sussurra verdades que o mundo esqueceu. Hoje, vamos além da carne. Vamos descobrir o que Deus escreveu sobre você antes do início. No princípio, não havia luz, nem tempo, nem universo. O espaço ainda não respirava, a matéria não existia, e o silêncio não era apenas ausência de som, era o único som que existia. Mas naquele abismo anterior à criação, onde nenhuma estrela brilhava, já pulsava o pensamento de um Deus eterno. Um pensamento que não era ideia vaga, mas vontade viva, detalhada, amorosa. Nesse invisível, insondável e impalpável lugar onde os séculos ainda não haviam sido contados, ali já estava você. Ou melhor, a sua alma. A Bíblia não começa com a criação da luz, mas com uma declaração do eterno. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes que qualquer átomo fosse formado, havia uma mente infinita que decidiu que você faria parte de um plano imensurável. Esse princípio, narrado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não é o começo de tudo. É apenas o começo do visível. Porque antes do visível havia o imaterial. E nesse lugar onde só o Espírito habitava, sua existência já estava presente na consciência divina. É aqui que entra uma das verdades mais subestimadas da fé. O seu nascimento não foi o início da sua história. A sua alma não é um acidente biológico, nem um lampejo surgido no ventre. Ela é uma manifestação de algo muito mais antigo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo declara que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da poeira cósmica, antes do tempo ser tempo, sua alma já era vista, separada, pensada, não como um número entre bilhões, mas como uma identidade que participaria da grande narrativa da eternidade. A criação visível ainda não havia sido pronunciada, mas Deus já caminhava entre as linhas de futuros possíveis. Sua alma era um desses caminhos, um traço do seu querer eterno. Isso significa que você não começou no nascimento. Você foi desejado antes da fundação do cosmos. Imagine por um momento o que isso quer dizer. Antes que as montanhas existissem, antes que a luz rompesse o caos, sua existência já ressoava na eternidade. Ao contrário do que muitos imaginam, Deus não começou a agir com a criação do mundo. Ele sempre foi. Ele não teve um início, e por isso tudo o que ele deseja também nasce fora do tempo. A alma, sendo parte daquilo que ele sopra, não pertence ao tempo como o corpo. Ela carrega uma marca que não pode ser explicada pela biologia ou pela herança genética. Sua origem está ligada à essência divina, e sua história começa antes do tempo, onde não há anos, mas apenas presença. Tudo que conhecemos como real ainda não existia, mas a sua alma já estava entre as intenções eternas do Criador. Ela não era formada ainda, mas era sabida. Ela não estava ativa, mas era conhecida. Essa percepção transforma a maneira como compreendemos a existência. Não somos frutos do acaso, nem de um alinhamento genético. Somos frutos de uma escolha anterior ao mundo, um plano oculto que antecede os olhos humanos. E não se trata apenas de uma afirmação teológica. É uma realidade sustentada pela lógica da eternidade. Deus não improvisa, ele não cria por impulsos, nem constrói em cima do caos. Quando ele declarou haja luz, ele já havia definido o porquê da luz existir. Ele sabia quem caminharia sob ela. Ele sabia o que seria feito com cada dia e noite. E ele sabia também que entre os bilhões de seres humanos, você carregaria uma alma que viria daquilo que é eterno. Essa consciência muda tudo, porque quando você entende que foi sonhado antes do tempo, passa a compreender que a sua vida tem um peso que vai além do aqui e agora.
Você não está nesta geração por acaso. O momento do seu nascimento, a família que teve, a geração em que vive, tudo já estava incluso no sonho original de Deus. Por isso, sua alma carrega algo que o mundo não pode dar, uma inquietação, uma busca, um chamado que não cessa, porque aquilo que foi sonhado no eterno nunca se adapta totalmente ao temporal. Sua alma veio de onde o tempo não alcança, e por isso ela vive buscando o que não se vê, como se carregasse uma lembrança silenciosa do lugar onde foi desejada. A história da sua existência começa antes de qualquer calendário. E isso não é poesia. É uma verdade que ecoa desde os primeiros versículos da Escritura. Antes de Gênesis capítulo 1, já havia o antes de Efésios capítulo 1. O início do mundo não é o início da vida. E o início da vida não é o início da alma. A criação não começa com a luz. Começa com o amor. Um amor que não tem data nem fim. A alma humana é reflexo desse amor. E por isso ela não nasce, ela é liberada. Não é criada em pânico, mas liberada com propósito. A criação visível é apenas o cenário. A história verdadeira começa no invisível. O Criador, em sua sabedoria infinita, escreveu nomes antes de escrever estrelas. E entre esses nomes estava o seu. Não como rascunho, mas como design. Não como tentativa, mas como certeza. Você foi sonhado antes da fundação do mundo. E nesse sonho estava contido cada traço do seu ser, suas dores, suas virtudes, suas escolhas. Não como destino imutável, mas como possibilidade sagrada. Há quem diga que a alma é um sopro. Mas antes de ser sopro, ela foi ideia. Antes de ser lançada no ventre, foi contemplada nos céus. E nesse contemplar, Deus viu cada detalhe do que você poderia se tornar. Ele viu sua queda e sua redenção, sua dúvida e sua fé. E mesmo assim, escolheu escrever você. E é por isso que você existe. E por mais que hoje não consiga compreender todos os porquês da sua jornada, existe uma certeza que precisa ser abraçada. Você não foi inventado, você foi lembrado. O mundo só descobriu você no seu nascimento, mas Deus já o conhecia quando ainda não havia mundo. E se Ele já sabia de você antes da matéria existir, o que mais Ele sabia? Qual era o plano completo? Qual era o desenho original? O que Ele havia escrito sobre você? A alma como parte de um design celestial. Antes que o mundo conhecesse sua voz, Deus já havia escrito cada uma de suas palavras. Antes que seus olhos se abrissem para a luz do dia, Ele já havia traçado todos os caminhos pelos quais seus pés passariam. Essa não é apenas uma imagem poética, é uma revelação profunda, silenciosa e transformadora, descrita com precisão nas Escrituras. No Salmo 139, versículo 16, o salmista declara: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Essas palavras não são metafóricas, elas apontam para uma realidade que transcende o nascimento físico e nos leva a um tempo anterior ao tempo, onde cada alma foi pensada como parte de um design celestial. A alma, portanto, não é uma entidade emergente, nem fruto do acaso. Ela é um projeto, uma ideia viva no coração do Criador. Não estamos falando aqui de um plano genérico, mas de um esboço detalhado, onde cada singularidade da existência humana já havia sido contemplada com profundidade e intencionalidade. Deus não cria em série, Ele molda com intenção. Cada alma, inclusive a sua, foi escrita no livro da vida com uma assinatura única. A existência não é acidental, ela é arquitetada. E isso carrega implicações poderosas para a identidade. Você não nasceu para descobrir quem é por tentativa e erro, mas para se reencontrar com o que já foi revelado por aquele que te formou no invisível.
Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ecoa essa mesma realidade. Deus diz ao profeta: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui, Deus não apenas afirma que conheceu Jeremias antes de seu nascimento. Ele diz que o separou e deu um propósito definido antes mesmo que o corpo existisse. Isso revela que a alma carrega um chamado que antecede a carne. Existe uma vocação que não depende de aptidões naturais, mas de um reconhecimento espiritual. E esse princípio se estende a todos nós. Você pode não ser profeta das nações, mas foi igualmente pensado, separado e traçado com precisão divina. A alma não é solta no mundo em busca de sentido. Ela é liberada com um destino já presente em seu interior. E mesmo que as circunstâncias humanas tentem apagar essa verdade, o plano permanece intacto no registro de Deus. Essa verdade se conecta com uma das passagens mais misteriosas do Antigo Testamento. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, Deus pergunta a Jó: onde estavas tu, quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Essa referência aos filhos de Deus sugere uma assembleia espiritual, presente antes da criação da terra. Ainda que o texto seja envolto em simbolismo, ele aponta para a possibilidade de existências reconhecíveis por Deus antes da fundação do mundo visível. A alma, nesse contexto, pode ser compreendida como parte de uma realidade espiritual anterior ao corpo, um espírito conhecido e inserido em um plano maior. Se tudo isso for verdade, e a Bíblia afirma que é, então, cada detalhe da sua alma não é improvisado. As inclinações do seu coração, os dons que você carrega, a sensibilidade com que percebe o mundo, as dores que marcam sua trajetória, nada disso é acidente. Fazem parte de um projeto escrito com sabedoria eterna. Você carrega dentro de si uma configuração espiritual única que reflete o Criador. E essa configuração já existia antes que você fosse formado no ventre. Mas, se sua alma foi escrita, pensada e conhecida, o que isso diz sobre o valor que ela tem? Em um mundo que mede valor por performance, aparência ou utilidade, a ideia de que você foi desejado por Deus antes de existir é radical. Isso significa que o seu valor não depende do que você faz, mas do fato de você ter sido intencionalmente sonhado. Você não precisa conquistar valor, ele já foi dado e não pode ser retirado. Essa visão resgata a dignidade da alma humana. Ela nos impede de tratá-la como um subproduto do cérebro, como um acidente da evolução ou uma invenção do pensamento religioso. A alma é o núcleo da identidade eterna. Ela é anterior ao corpo, superior ao tempo e mais real que tudo que os olhos podem ver. A partir disso, entendemos que a vida espiritual não começa quando se aceita Deus. Ela começa quando a alma é reconhecida como criação dele. O relacionamento com o Criador é, na verdade, um reencontro. Um retorno a algo que já existia, mas foi esquecido. Não é algo novo, é algo reencontrado. A alma não aprende Deus, ela lembra. Por isso há um clamor interno que muitos não sabem nomear. Uma sede por propósito, por pertencimento, por direção. Esse clamor é da alma tentando recordar o que já sabia antes de nascer. A oração, a busca espiritual, os anseios por eternidade, tudo isso é a alma tentando voltar ao ponto onde ela foi escrita. E mesmo quando a mente duvida, a alma insiste. Porque ela reconhece a caligrafia do Criador em sua própria essência. Mas, se cada alma foi pensada com esse cuidado, por que tantas vivem como se estivessem perdidas? A resposta está no esquecimento.
No próximo passo da jornada, é necessário entender o que ocorreu entre o momento em que a alma foi escrita e o momento em que ela se manifestou no tempo. Há um intervalo sagrado, misterioso, onde algo foi ocultado, velado, apagado da memória consciente. E é nesse espaço que mora o próximo grande mistério. Onde estava a alma antes do ventre? E por que não nos lembramos disso? A câmara da alma. Onde estávamos antes do ventre? Se a alma foi escrita no pensamento de Deus, como parte de um plano anterior ao nascimento, então surge uma pergunta inevitável. Onde ela estava enquanto o corpo ainda não havia sido formado? O que acontece entre o momento em que Deus conhece a alma e o instante em que ela toca o ventre materno? Existe, talvez, uma espécie de sala oculta, uma câmara invisível onde as almas aguardam o tempo certo para descer ao mundo. A Bíblia, mesmo sem entregar uma resposta literal e direta, oferece vislumbres que abrem espaço para reflexão espiritual profunda. Um dos textos mais intrigantes está em Zacarias, capítulo 12, versículo 1. O Senhor estende os céus, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Essa declaração revela que o espírito humano não é gerado pelo corpo, mas sim formado por Deus, inserido na existência material em um tempo preciso. Há uma separação clara entre a criação do corpo e a formação do espírito. E se o espírito é formado por Deus e só depois inserido no homem, o que isso nos diz sobre sua origem? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, reforça esse mistério. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa ordem inversa, corpo à terra, espírito ao céu, indica que a alma veio de Deus antes mesmo de estar no corpo e retorna a Ele após a morte. A origem espiritual é claramente celestial. Mas entre o formado e o inserido, o que acontece? Onde está essa alma? Ela está viva, consciente? Está em espera? Teologicamente, essa ideia é conhecida como a hipótese da pré-existência da alma. Uma visão que, embora não seja consenso na ortodoxia cristã, nunca foi plenamente refutada pelas Escrituras. Ao contrário, diversos trechos sugerem, ainda que de forma velada, que as almas possam existir em um estado anterior à experiência terrena, em algum nível de consciência espiritual. Não como seres encarnados, mas como entidades aguardando um chamado. Não se trata de reencarnação, nem de romantismo espiritual. É uma contemplação respeitosa da lógica eterna de Deus. Se Ele conhece a alma antes da formação do corpo, se Ele escreve os dias antes que existam, e se Ele envia o Espírito ao homem, então existe uma realidade anterior ao ventre. E essa realidade, ainda que misteriosa, carrega uma função clara: preparar, guardar e enviar. Em algumas tradições judaicas antigas, havia o conceito da Guf, uma espécie de depósito celestial onde as almas aguardavam até serem liberadas para o nascimento. Não se trata de uma doutrina bíblica explícita, mas de uma forma simbólica de expressar a espera espiritual. O que importa não é a imagem literal, mas o que ela revela: uma compreensão ancestral de que a alma não nasce com o corpo, mas é enviada. Isso nos leva à imagem da câmara da alma, um lugar oculto, intocável, onde a eternidade repousa em silêncio até o tempo certo. Um espaço espiritual onde não há matéria, mas há propósito. Não há biologia, mas há destino. É ali que o espírito permanece até o dia determinado. A alma não surge no momento da concepção. Ela é direcionada, enviada, como uma flecha lançada de um arco eterno. É como se Deus segurasse cada alma em suas mãos até o momento exato. E quando a história na terra estivesse pronta para recebê-la, Ele a liberasse com amor e intenção ao ventre da mulher. E o mais fascinante é que essa espera não é vazia. Ela é parte do processo, parte do mistério.
parte da formação espiritual que precede a existência material. Muitos que caminham pela vida sentem uma saudade inexplicável, um vazio que nem sempre é suprido por amor humano, por conquistas ou por respostas. Alguns chamam isso de anseio espiritual, outros de crise existencial. Mas talvez seja mais do que isso. Talvez seja a memória inconsciente de uma eternidade perdida. Um eco daquela câmara, daquele tempo anterior onde a alma existia em pureza, aguardando o chamado do tempo. E isso explica também por que a alma humana não se satisfaz com o finito. Porque há dentro de nós uma busca por algo que ultrapasse os limites do corpo, da lógica e da matéria. Não é apenas desejo de transcendência, é lembrança silenciosa. A alma tem sede do que ela já conheceu, sede da fonte de onde veio, e por isso ela se inquieta. O salmista escreveu: "Os abismos clamam aos abismos." Uma expressão enigmática que pode muito bem se referir a esse chamado interior que ultrapassa o entendimento humano. A alma, mesmo sem consciência plena, chama por aquilo que ela já foi. E esse chamado, ainda que abafado pelo corpo, continua ecoando nos corações mais sensíveis, nos silêncios mais profundos, nas noites em que nada mais preenche. Mas se a alma estava em espera, como e quando ela desce ao mundo? Qual é o instante exato em que esse ser espiritual se conecta à carne? Existe um momento sagrado, invisível, onde o céu toca o ventre da terra? Há um instante em que o invisível se torna palpável e o eterno se veste de tempo? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. O momento em que a alma deixa sua câmara e se une ao corpo está diretamente ligado a um gesto divino que marcou o início da própria humanidade. Um gesto silencioso, mas carregado de poder, o sopro de Deus. Porque não é apenas o corpo que define a vida, é o fôlego, é a alma soprada. E é justamente nesse sopro que a próxima chave se revela. Porque não lembramos do que existiu antes. Existe um mistério que acompanha silenciosamente todos os nascimentos, a ausência de memória. Alma que antes existia na mente de Deus, que foi escrita com detalhes no livro da vida, que pode ter habitado uma câmara espiritual de espera, desce ao mundo sem lembrança do que veio antes. Ao tocar o tempo, a alma esquece da eternidade. Ao se unir ao corpo, perde as referências do lugar de onde veio. E isso não acontece por falha ou descuido. A ausência de lembrança faz parte do plano. Muitos já sentiram em algum momento da vida a sensação de que pertencem a outro lugar. Um sutil estranhamento com o mundo, como se algo estivesse faltando. É uma nostalgia espiritual que não encontra nome. Um sentimento de deslocamento que não se explica com psicologia nem com biologia. A alma carrega um eco, e esse eco, mesmo sem memória plena, denuncia que já estivemos ligados ao eterno. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa declaração é poderosa e delicada. A eternidade foi colocada dentro de nós, não ao redor, mas dentro. Somos portadores de uma impressão eterna. Carregamos dentro do coração humano algo que transcende o tempo, a lógica, a ciência. Mas ao mesmo tempo, não conseguimos compreender tudo. A eternidade nos habita, mas o entendimento nos escapa. Essa é a natureza do esquecimento divino. Ele não é total, ele não é destrutivo, ele é pedagógico. O véu que cobre as lembranças eternas não é uma punição, é uma preparação. O Criador não apagou as memórias por descuido, mas por amor. Se lembrássemos plenamente de onde viemos, viveríamos aqui com desinteresse, ansiedade ou até desespero.
O mundo terreno seria suportado apenas com angústia, como se estivéssemos exilados. Por isso, Deus nos permite sentir a eternidade, mas não nos permite decifrá-la completamente. O esquecimento é a moldura da fé, é a ausência de lembrança que gera a necessidade da busca. E é na busca que o relacionamento com Deus se constrói. Se a alma lembrasse, não haveria jornada espiritual, apenas uma nostalgia imutável. O véu da memória nos permite desejar, procurar, ansiar. E esse anseio é o que move a alma de volta para o Criador. Pense na vida como um campo onde Deus plantou sementes com identidade. Cada alma é uma semente que veio do céu. Mas, ao ser lançada na terra, precisa romper a casca, crescer, florescer, sem lembrar exatamente da árvore de onde veio. Ainda assim, dentro dela, permanece o código da origem. Por isso, mesmo sem saber o porquê, a alma anseia, porque dentro dela ainda pulsa o traço do lugar de onde veio. Esse anseio que leva tantas pessoas ao longo dos séculos a buscarem significado, sentido, eternidade. É ele que faz com que o ser humano olhe para o céu e pergunte por quê. É esse mesmo anseio que move peregrinações, orações, lágrimas silenciosas e até revoltas existenciais. O que nos inquieta não é apenas o sofrimento do mundo, é a ausência de uma memória que sabemos que já tivemos, mesmo sem saber como. O profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, revela um traço da natureza divina que nos ajuda a entender esse processo. Eu sou Deus, e desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus opera no tempo com conhecimento absoluto do início, do meio e do fim. Mas Ele escolhe nos inserir no tempo com limitação. Ele vê a linha inteira, mas nos permite caminhar por ela passo a passo. E isso só é possível porque esquecemos. A fé, portanto, só é verdadeira se for vivida na ausência da lembrança. Crer é caminhar em direção ao que a alma sente, mesmo que a mente não compreenda. A fé é o movimento da alma que reconhece uma verdade interior, mesmo sem provas externas. Ela é a resposta espiritual ao que foi esquecido, mas nunca perdido. E essa verdade muda a maneira como olhamos para o sofrimento, para a dúvida e até para o vazio interior. O que parece ausência pode, na verdade, ser presença velada. O que parece silêncio pode ser preparação. A alma que sente falta do céu não está errada. Ela apenas está debaixo do véu. E esse véu será retirado um dia. Mas até lá, precisamos andar sem ver. Precisamos caminhar guiados não pela memória, mas pelo chamado. Esse chamado é constante. Ele se manifesta nos detalhes, em momentos de beleza que nos emocionam sem explicação, em instantes de oração em que sentimos algo que as palavras não alcançam, em sonhos, canções, lágrimas e silêncios. A alma, mesmo esquecida, ainda responde ao que é seu, e o que é seu é o sopro, porque mesmo sem lembrar, a alma ainda carrega o fôlego de onde veio, e é esse fôlego que será o próximo passo dessa jornada, a transição definitiva, o instante em que o que era eterno se reveste de carne e tempo, o momento exato em que a alma toca o corpo, e o que antes era apenas espírito se torna alma vivente. Quando a alma toca o corpo, o mistério do primeiro sopro. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Há um instante silencioso, invisível aos olhos humanos, em que o céu toca a matéria. É o momento em que a alma, sonhada antes da fundação do mundo, escrita no pensamento eterno de Deus,
guardada no invisível e coberta por um véu de esquecimento, finalmente é liberada para entrar no tempo. Esse momento é mais que biológico, é mais que gestacional. É um encontro entre dimensões, quando o que é eterno se dobra sobre o que é transitório, quando o imaterial se ancora no material, quando a alma toca o corpo. A Bíblia descreve, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, uma cena que transcende a criação de Adão. Ela é uma chave teológica para entender o nascimento de toda a alma viva. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O texto não afirma que o homem foi criado com vida. Ele afirma que foi formado do pó, e só depois recebeu o fôlego divino. O corpo sem o espírito era apenas forma, era estrutura, mas não existência. Vida só acontece quando o fôlego do Criador penetra o que foi moldado. E aqui está o mistério. Esse mesmo princípio se repete, geração após geração. A formação biológica é apenas um recipiente. A verdadeira existência acontece no instante em que Deus sopra a alma naquele corpo em desenvolvimento. Não é um processo automatizado, mecânico, sem presença. É um ato de criação direta. Cada vez que uma alma entra no ventre, há um novo sopro, um novo haja vida, uma nova ativação do plano eterno. Essa verdade muda radicalmente a forma como enxergamos o início da vida. Não é simplesmente uma combinação genética, nem um resultado da biologia reprodutiva. É um ato espiritual, um milagre silencioso. O corpo pode se formar por meios naturais, mas a alma só entra por decisão divina. Ela não se prende à carne por acaso, ela é inserida com propósito. Cada nascimento, portanto, é um testemunho vivo de que o céu continua soprando na terra. Ao entrar no corpo, a alma não perde sua essência eterna, mas passa a experimentar as limitações do tempo. Ela deixa o plano absoluto e se submete às variáveis da existência humana. E isso traz implicações profundas. A alma que antes contemplava o invisível, agora se encontra rodeada de carne, hormônios, desejos e fragilidade. Ela precisa aprender a existir num espaço que não é seu habitat natural. Esse choque entre o eterno e o temporário é o que dá à vida sua complexidade, porque a alma, mesmo encarnada, continua carregando traços do céu. Ela ainda se lembra, mesmo sem lembrar. Ela ainda deseja o que não vê. E isso gera tensões, conflitos internos, lutas espirituais. A alma sabe que está longe de casa, mas não sabe exatamente como voltar. E por isso, a jornada terrena se torna uma busca constante, pelo sentido, pela redenção, pela reconexão. O Salmo 139 descreve esse mistério com poesia e precisão. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estavam escritas todas as coisas antes que existissem. Aqui, o texto não está apenas narrando uma formação física. Ele está revelando uma coreografia divina, o momento em que o espírito é entrelaçado ao corpo, o sopro ao tecido, a eternidade ao tempo. E é nesse sopro que a identidade se ativa. A alma não é uma página em branco. Ela já traz consigo inclinações, dons, marcas espirituais que foram determinadas antes do nascimento. Por isso, há crianças que demonstram desde cedo sensibilidade, compaixão, sabedoria ou até tormento interior. Porque a alma que ali habita já existia. Já havia sido conhecida, já tinha sido chamada. Esse chamado, contudo, só começa a ser vivido quando a alma desperta. E esse despertar não é automático. A vida humana é como um véu que vai sendo gradualmente rasgado. A consciência espiritual se desenvolve, amadurece, e aos poucos começa a ouvir aquilo que, na verdade, sempre esteve ali. Porque desde o primeiro sopro, Deus continua falando com a alma.
Mesmo os que negam a fé, que resistem ao divino, sentem algo que não conseguem explicar. É como se houvesse uma voz interior que não se cala, um senso de que existe algo além, uma inquietação que nenhum prazer humano é capaz de silenciar. Isso não é um defeito, é o fôlego de Deus ainda ecoando. A alma, mesmo em silêncio, responde ao sopro que a formou. E esse sopro é mais do que vida, é presença. A alma não é apenas energia, ela é portadora da presença de Deus. Ela carrega em si a assinatura do Criador. Por isso ela não pode ser plenamente satisfeita por nada que não seja o próprio Deus. Toda tentativa humana de preencher esse espaço com sucesso, dinheiro, prazer ou conhecimento termina em frustração. Porque a alma foi criada para algo maior, algo eterno, algo que está além do corpo que habita. E assim como houve um instante preciso para o sopro, haverá também um instante para o último suspiro. O ciclo se fechará, mas entre o primeiro fôlego e o último, a alma tem uma missão: lembrar-se do que esqueceu, encontrar o caminho de volta e cumprir aquilo para o qual foi enviada. E nessa missão existe um drama sagrado. Porque enquanto caminha, a alma carrega dentro de si uma saudade inexplicável, uma sensação de deslocamento, como se estivesse em exílio. E esse sentimento, tão real e tão silencioso, guarda a chave do próximo mistério. Porque se a alma foi soprada do alto, por que ela vive com essa sede insaciável? O que é essa fome interior que nunca cessa? O que exatamente estamos tentando lembrar? Por que nossa alma anseia pelo céu? Há um vazio que acompanha silenciosamente a alma humana desde o seu primeiro sopro, um espaço interior que não pode ser preenchido com posses, pessoas ou experiências. Um anseio profundo, inexplicável, quase doloroso, como uma saudade que não sabemos nomear. A alma, desde que toca o corpo, vive em busca de algo que parece ter perdido, uma procura que não termina, mesmo nos momentos de alegria. E esse anseio, por mais incômodo que seja, é sagrado, porque ele revela que a alma carrega uma memória, mesmo sem lembrança. Ela deseja retornar ao lugar de onde veio, mesmo sem saber descrever esse lugar. No Salmo 42, versículo 1, o salmista expressa essa sensação com clareza. Assim como o cervo anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa imagem é poderosa. O cervo não busca água por escolha racional. Ele busca porque precisa, porque a sede é parte de sua natureza. Da mesma forma, a alma não busca a Deus por hábito ou por tradição. Ela busca porque é da sua essência desejar o que a gerou. Esse anseio não é uma fraqueza, é uma bússola. Ele aponta para algo maior, mais profundo, mais eterno. É o grito silencioso da alma em direção ao seu Criador. A ausência dessa conexão gera desconforto espiritual. A alma, separada de Deus, sente-se como um peixe fora d'água, viva, mas sufocando. Porque o ambiente natural da alma não é a matéria, é a presença divina. É por isso que tantos, mesmo rodeados de conforto, se sentem vazios. Porque o vazio da alma não é espacial, é existencial. Ela pode estar cercada de tudo e ainda assim se sentir incompleta. Porque o que ela busca não está no mundo, mas acima dele. Não é algo que se compra, mas algo que se reencontra. Esse reencontro, no entanto, não é imediato, porque a alma, ao entrar no tempo, passa a viver sob as leis da busca. Ela precisa atravessar as estações da dúvida, da fé, da dor e do silêncio. Cada uma dessas fases tem um papel no amadurecimento espiritual. O anseio da alma não é uma reclamação, é um convite, um chamado para voltar ao lugar de onde partiu. Não no sentido literal, mas no sentido do coração, do espírito que se reconecta com seu Criador. E o que é mais surpreendente é que esse anseio não depende de religião, de cultura ou de contexto.
Ele aparece em todas as civilizações, em todos os tempos, de formas diferentes. Alguns chamam de sede espiritual, outros de angústia existencial. Mas no fundo é a mesma coisa, a alma clamando por sua origem, por seu lugar, por seu Deus. O livro de Eclesiastes volta a nos oferecer uma chave preciosa. No capítulo 3, versículo 11, lemos que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa eternidade não é um conceito, é uma marca, uma impressão que não pode ser apagada. Mesmo que o homem ignore a fé, mesmo que negue o divino, a eternidade continua ali, latejando, sussurrando, gritando em silêncio. E isso explica o fascínio humano por temas como o infinito, o além, o sentido da vida, a morte, a transcendência. Todos esses temas apontam para uma única verdade. A alma sabe que existe algo além do agora. Ela sente que pertence a um plano maior. E por isso, nada que é pequeno a satisfaz. Nem o sucesso, nem a fama, nem a lógica, nem o prazer. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 23, diz que nós gememos em nosso íntimo, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse gemido não é físico, é da alma. É uma resposta involuntária à desconexão com a plenitude. É o som da ausência de Deus, um som que só cessa quando reencontramos a fonte. E aqui reside uma das verdades mais poderosas da fé cristã. Deus não apenas conhece esse anseio, Ele o colocou dentro de nós. Ele permitiu o vazio para que buscássemos a plenitude. Ele escondeu a eternidade, mas deixou pegadas por toda a parte, na beleza, na arte, na natureza, na música, na consciência, no amor. Tudo isso são sinais, ecos, lembranças disfarçadas daquilo que já tocamos antes de nascer. O ser humano, mesmo em sua forma mais cética, não consegue calar completamente esse clamor. Ele pode abafá-lo com ruído, distração ou arrogância, mas não consegue extingui-lo. Porque a alma, uma vez soprada por Deus, carrega dentro de si o som da origem, e esse som nunca se cala. Ele apenas aguarda ser reconhecido. Muitos passam a vida tentando suprir esse vazio com aquilo que é visível. Mas cedo ou tarde, descobrem que o visível nunca será suficiente para saciar o invisível. A alma não se alimenta de matéria, ela se alimenta de sentido, de verdade, de comunhão com o eterno. E é por isso que há pessoas que, ao ouvirem uma canção, ao olharem para o céu, ao lerem uma palavra, são subitamente invadidas por uma emoção inexplicável. É a alma, tocando algo que ela reconhece, um lampejo da origem, um fragmento da eternidade que rompe a barreira do tempo. Um instante em que o véu se rasga só o suficiente para que a saudade volte a pulsar com força. Essa saudade é santa. Ela não é fraqueza, é sinal de vida. A alma que ainda sente falta de Deus é uma alma viva. Ainda inquieta, ainda ferida talvez, mas viva. E é essa inquietação que nos empurra para frente, que nos leva a buscar, que nos move até reencontrar o lugar de onde viemos. Mas a busca não é o fim. Ela é apenas o movimento que precede o reencontro. Porque a alma que busca está, na verdade, sendo atraída. Deus não apenas nos espera, Ele nos chama. E esse chamado se intensifica à medida que caminhamos, até que um dia a alma retorna. E então, o que acontece? O que a espera quando finalmente o corpo se cala e o espírito é liberado? Para onde vai a alma que foi soprada, esquecida, inquieta e buscadora? Essa resposta está na última virada desta jornada. Quando a alma, enfim, volta para aquele que a deu, o retorno. Todo início carrega em silêncio o prenúncio de um fim. Mas quando se trata da alma, o fim não é um encerramento, é um retorno.
A jornada que começou na eternidade, passou pelo esquecimento, tocou o corpo, viveu o tempo e carregou o anseio, agora se encaminha para o reencontro com a origem. A alma que foi soprada volta para o sopro. A centelha que percorreu o mundo retorna à chama que a acendeu. E a Escritura declara isso com clareza desconcertante. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." É uma declaração que não precisa de metáforas. O corpo volta ao pó, porque dele foi formado, e a alma volta para Deus, porque dele foi soprada. Esse versículo não é apenas uma descrição da morte, é uma revelação sobre a natureza cíclica da existência espiritual. A vida não é uma linha reta com início, meio e fim. É um círculo que parte de Deus, passa pelo mundo e retorna para ele. Mas o retorno não é uma repetição. A alma não volta da mesma forma que saiu. Ela retorna marcada pelas escolhas que fez no tempo. Carrega consigo experiências, decisões, feridas e frutos. O tempo molda a alma. A liberdade que Deus concedeu ao permitir que ela descesse à terra também é a liberdade de determinar como será sua volta. Porque embora todas as almas retornem a Deus, nem todas permanecem com Ele. A Escritura é clara ao afirmar que haverá um julgamento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lemos: "Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo." A alma, ao retornar, não é absorvida no nada, nem diluída numa energia impessoal. Ela comparece diante de aquele que a criou. E nesse encontro, tudo o que foi vivido é confrontado com tudo o que foi planejado. O juízo não é um tribunal impessoal, é um espelho, um confronto entre o que fomos e o que poderíamos ter sido. É nesse momento que a alma compreende com clareza absoluta a profundidade de cada escolha. As palavras que disse, os silêncios que manteve, os gestos que evitou, os amores que negligenciou, tudo é revisto à luz da verdade absoluta. E não há máscaras, nem desculpas, nem ruído, apenas verdade. Mas para quem viveu com Deus, mesmo sem entendê-lo por completo, esse encontro não é pavoroso, é libertador, porque é ali que a alma reencontra o que sempre buscou. É ali que a saudade termina. O anseio se cala, o vazio se preenche, o silêncio interior se transforma em canção. A alma volta para os braços que a sonharam, para os olhos que a contemplaram antes da criação, para o coração que nunca deixou de chamá-la. Jesus, ao falar sobre o fim, usava constantemente a imagem do retorno. A parábola do filho pródigo é, na verdade, uma metáfora escancarada sobre esse movimento espiritual. A alma que decide se afastar, se perder, experimentar o mundo e, no fim, decide voltar. E quando volta, não encontra condenação imediata, mas um pai que corre em sua direção, que a recebe, que a restaura, que a veste com honra. Esse é o retrato do retorno da alma para Deus. Não como alguém derrotado, mas como alguém reencontrado. É claro que o juízo existe, mas ele não é o fim da história. Para aqueles que caminharam com fé, mesmo que tropeçando, o juízo é seguido de abraço, de acolhimento, de pertencimento, porque a salvação não é conquista, é reconciliação. E a alma foi feita para isso, para habitar novamente onde foi sonhada. Mas e aqueles que ignoraram o chamado? Aqueles que rejeitaram o anseio, calaram o clamor interior e viveram como se a alma não existisse? A Bíblia também fala sobre isso com gravidade. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus pergunta: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?" A perda da alma não é sua destruição, é sua separação. É a condição de retorno sem permanência, de voltar ao Criador e não encontrar comunhão. A alma, ao ser criada, carrega em si o potencial da eternidade com Deus.
Mas esse potencial só se realiza quando há entrega, quando há resposta ao chamado. O retorno pode ser inevitável, mas o destino final não é automático. A salvação é uma decisão que acontece no tempo, mas determina o pós-tempo. E por isso, a alma é livre, até mesmo para se afastar daquilo que a criou. Esse é o drama mais profundo da existência, a liberdade de recusar o próprio lar. Ainda assim, o desejo de Deus nunca é o afastamento. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O retorno foi sempre o plano. A cruz é a ponte construída por ele para que a alma não apenas volte, mas permaneça. Jesus, ao morrer, entregou o Espírito ao Pai. E ao ressuscitar, inaugurou a certeza de que o retorno é possível, real, eterno. Para aqueles que compreendem isso, a morte deixa de ser o fim. Ela se torna passagem. O corpo volta ao pó, sim, mas a alma, enfim liberta, rompe os limites do tempo. E ao se apresentar diante do Eterno, reencontra o que sempre buscou: sentido, descanso, plenitude. O que parecia ser o fim é, na verdade, um recomeço. Uma entrada definitiva no lugar de onde um dia partiu. A eternidade deixa de ser uma teoria. Passa a ser endereço, casa, origem reencontrada. E tudo aquilo que um dia foi mistério, saudade, busca e silêncio se transforma em presença, em plenitude, em lar. Porque a alma não foi criada para viver longe de Deus. Ela foi moldada para habitar nele. E todo o percurso da existência, com suas dores, alegrias, quedas e encontros, é apenas a estrada de volta. Mas o retorno, ainda que glorioso, não é o último capítulo da existência. Ele é o portal de uma nova realidade. Porque se a alma foi sonhada antes da fundação do mundo e agora volta para o seio de Deus, o que a aguarda além desse reencontro? Qual é o propósito eterno que será revelado depois que tudo se cumprir? Essa é uma pergunta que continua ecoando. Como se a eternidade ainda estivesse apenas começando. Em algum lugar, muito antes do tempo, quando ainda não havia mundo, você já era conhecido. Antes que houvesse estrelas, antes que houvesse luz, antes mesmo de existir o conceito de nascer, Deus já havia sonhado com você. Ele escreveu sua alma com detalhes, com ternura, com propósito. Ele te viu antes que os olhos de qualquer ser humano pudessem te contemplar. Ele soprou em você algo que nenhum sistema, nenhuma ciência e nenhuma filosofia pode explicar: um fragmento da eternidade. Ao longo desta jornada, falamos de algo que não se toca com as mãos, mas que pulsa no mais íntimo do ser. Descobrimos que a alma tem origem, direção e um destino, que ela não é obra do acaso, que ela veio de um lugar e que anseia, de forma quase desesperada, voltar para esse lugar. E esse lugar é Deus. E talvez agora você compreenda por que nenhum prazer foi suficiente, porque nenhuma resposta humana preencheu o que só o céu pode alcançar. Porque a alma que veio de Deus só encontra descanso em Deus. Tudo fora dele será sempre insuficiente. Tudo longe dele será sempre incompleto. Talvez sua história até aqui tenha sido cheia de interrupções, desvios ou até mesmo um silêncio entre você e o Criador. Mas a verdade é que ele nunca deixou de chamar. Mesmo quando você não ouvia, mesmo quando tudo em você parecia calado, ele ainda sussurrava. A saudade que você sente não é de algo, é dele. E agora, depois de tudo o que você ouviu, depois de toda essa caminhada pela origem e destino da alma, há uma escolha, uma porta aberta, um chamado que não vem de uma religião, de um sistema ou de um vídeo, mas do próprio Deus que te criou. Ele está te chamando de volta, para casa, para os braços que te sonharam antes do mundo ser mundo. Hoje, se você sentiu algo dentro de si que você não consegue explicar,
Se uma lágrima caiu sem motivo, se uma lembrança desconhecida tocou seu coração, não ignore. Pode ser a sua alma reconhecendo a voz do seu Criador. Pode ser o seu espírito dizendo: eu lembro, eu quero voltar. E se for isso, não resista. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, se por algum motivo você se afastou, ou se deseja iniciar hoje, agora, uma nova caminhada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua alma a Ele, declare isso nos comentários com um amém, para que essa mensagem seja espalhada ainda mais e alcance outras almas que, como a sua, também desejam voltar para casa. Até a próxima!